é o fim mesmo, é guerra, é miséria, é imoralidade. Viver tendo em vista o fim, viver na expectativa do fim, viver na iminência do fim, muda a maneira com que vivemos. Aqui Jesus coloca quais serão os sinais do fim. Note que esses sinais, eles são bem gerais. Ele falou de terremoto, fome, calamidade, perseguição, apostasia, falsos profetas. Eles visam apenas nos dar certeza de que essas coisas vão acontecer e não marcar uma data no calendário. Nenhum daqueles sinais que Jesus falou nos dá uma dica do quando. Infelizmente, isso não tem sido entendido por muitos cristãos, que durante a longa história da igreja marcaram a data da vinda de Jesus. Quando os discípulos perguntaram: dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverão de que elas vão acontecer, Jesus não respondeu dando uma dica de data, de quando haveria de ser, mas ele respondeu dando os sinais que antecederiam, para dar segurança aos seus discípulos de que aquilo que ele falou haveria de acontecer. Porque esses sinais são muito gerais, não é? Eles vêm acontecendo há 2000 anos, terremoto, fome, epidemia, guerra, perseguição, apostasia, falso profeta, há 2000 anos que isso vem acontecendo. Então não tem como a gente marcar uma data a partir destes sinais que Jesus diz aqui. São sinais tanto da destruição do templo, lembra que os discípulos estavam com essa preocupação na mente, quanto do fim do mundo, e eles estão misturados. Lembre que muitas profecias do Antigo Testamento tinham duplo cumprimento ou mais. Elas servem para confirmar a autoridade de Jesus como profeta e como filho de Deus. Vamos dar uma olhadinha agora nestes sinais que Jesus anunciou que haveriam de anteceder o fim do mundo, não é? E que marcariam esse período que ele chamou de princípio das dores, e que é um período que já está durando 2000 anos. O princípio das dores já dura 2000 anos, e nessa época todas estas coisas vêm acontecendo. O primeiro sinal de Jesus, que ele disse no versos 5 a 6, foi o surgimento de falsos profetas. Ele diz: cuidado que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Jesus disse que seriam muitos. Jesus disse que eles viriam em seu nome, dizendo ser o Messias. Jesus disse que eles enganariam a muitos. Jesus disse que a mensagem deles é: o fim do mundo chegou. Jesus se referia aos falsos messias de seus dias até os dias de hoje. Interessante que o Bar Kokhba era um judeu revolucionário. No ano 130 depois de Cristo, ele anunciou que era o Messias e liderou uma outra revolta contra os judeus quando teve aquela famosa batalha na fortaleza de Massada, em que os judeus foram esmagados pela segunda vez. Primeira vez no ano 70 e a segunda vez no ano 130. Quem não lembra do coreano Reverendo Moon, que disse que era Jesus, que era o Messias? A advertência de Jesus: tenham cuidado para não serem enganados. Nesses 2000 anos de história não faltou gente dizendo que era o Cristo. Não faltou gente, por exemplo, o Papa, que diz que é o representante de Cristo na terra. No trono dele está escrito Vicarium Dei Filiae, vigário do Filho de Deus. Vigário aqui não é no sentido pejorativo que a gente usa no vernáculo, né? Mas vigário aqui significa substituto, o representante do Filho de Deus na terra. Então a Igreja Católica vem anunciando, né, que o Papa é o representante do Cristo na terra há 2000 anos. 2000 anos não, que eles começaram na Idade Média, faz aí uns 1500 anos mais ou menos, não é? Fora outros que têm aparecido, né, e têm se considerado, apresentado como Messias, como salvadores do mundo, ou alguns que dizem que receberam a revelação de Deus, como por exemplo os fundadores do mormonismo, né, dizendo que Joseph Smith recebeu a última revelação de Deus para esse mundo, e por aí vai. Então o surgimento de falsos profetas anunciando o fim, se propondo a Messias e tudo mais, a quantidade é muito grande através da história da igreja, e isso desde, o Bar Kokhba foi no ano 130, isso desde o início da cristandade até o dia de hoje, sempre teve falso profeta.
se apresentando e trazendo ensinamentos errados para o povo de Deus. Jesus também falou de guerras e anúncio de guerras, versos 7 a 8. Conflitos armados ou não entre reinos, povos e nações. As guerras trazem medo, temor e angústia e colocam a humanidade em perigo de extinção. Desde seus dias até hoje, as guerras têm acontecido. Desde que Jesus disse, olha, um dos sinais do princípio das dores são as guerras, daquela época até hoje, não deixou de acontecer. Quando Jesus falou essas palavras, o mundo estava em paz. Era chamada Pax Romana. Os romanos haviam dominado o mundo conhecido, submetido às nações e obrigado as nações a pararem de guerrear entre si. Era uma paz forçada pelo poderio militar de Roma, mas era paz. E nesse período, Jesus disse, haverá guerras. E então, 40 anos depois, as guerras sacudiram o Império Romano. As guerras começaram a sacudir o Império Romano. 4 imperadores morreram assassinados em um ano. Galba, Otto, Vitelo e Vespasiano. Só nos últimos 300 anos, irmãos, houve mais de 300 guerras na Europa, na África, no Oriente. A advertência que Jesus deu aos discípulos: não se assustem com essas guerras. O fim do mundo não virá através de uma guerra. Elas apenas mostram o pecado do homem e a ira de Deus. Vocês sabem que é muito popular isso, né? O pessoal diz que o mundo vai acabar com a terceira guerra nuclear. Lembra que Jesus Cristo, depois de dizer haverá guerras, rumores de guerra, nação contra nação, o que é que ele disse? Não se assustem, porque ainda não é o fim. Então o mundo não vai acabar numa guerra nuclear. Jesus disse que não seria através de uma guerra. Isso é a fantasia popular, é a imaginação de Hollywood e outras pessoas aí. Mas palavras de Jesus, não se impressionem, não se assustem quando vocês virem nação se levantar contra nação. Então, quando o crente vê essas guerras no Oriente, quando o crente vê esses conflitos internacionais, o coração dele se entristece, mas no coração dele ele diz: isso está exatamente como Jesus Cristo disse. Jesus disse que seria assim. E qual o propósito? Por que Jesus Cristo disse que era necessário que isso acontecesse, mas ainda não era o fim? São as palavras dele. É necessário que essas guerras aconteçam. As guerras são necessárias para mostrar a nossa impotência de resolver os nossos problemas. O homem não consegue viver em paz há 2000 anos que Jesus disse que haveria guerra e rumor de guerra e nação contra nação, e nunca teve um ano que se passou sem que alguma nação estivesse brigando com outra em alguma parte desse planeta. Por quê? Porque nós não conseguimos resolver o nosso próprio problema, nós não conseguimos viver em paz, nós não conseguimos diálogo, nós não conseguimos compreensão, não existe perdão, o que existe é vingança, luta pelo poder, supremacia, hegemonia, luta por terra, por fontes de petróleo, por interesses financeiros. O homem é o lobo do próprio homem, e as guerras mostram isso, mostram que somente Deus pode dar solução para os problemas do homem. Somente Deus pode resolver esses problemas. Por isso que Jesus diz, é necessário que isso aconteça. Quando eu olho para as guerras, meu coração se entristece, fico temeroso, mas eu sei que ainda não é o fim. Eu sei que isso prova que Jesus falou a verdade, e isso mostra o quanto nós precisamos que Ele venha para poder instalar a paz verdadeira. Outra coisa que Jesus disse: calamidades na natureza. Ele falou de terremotos, fomes, Lucas acrescentou pestes, disse que viriam em vários lugares, e assim tem acontecido. Olha, no ano 60, 80, houve uma grande fome, segundo o livro de Atos, que atingiu o mundo conhecido. No verão do ano 70, teve aquela explosão do vulcão Vesúvio, que destruiu as cidades de Pompeia e Herculano. Só no século XIX, houve mais de 700 tremores e terremotos registrados no mundo todo. Em lugares onde nunca houve terremoto, está havendo hoje tremor de terra. Ou seja, desde que Jesus falou estas palavras até o dia de hoje, né, é terremoto, é tremor de terra, é calamidade, é tsunami. Não parou um dia de ter em algum lugar do mundo estas coisas. A natureza em fúria, a natureza transtornada, acompanhando a inquietação que há no coração do homem. O ponto aqui que Jesus diz é que isso ainda não é o fim, né? De vez em quando eu recebo alguém, ainda recentemente alguém me entrevistou aí para algum canal do YouTube, alguma coisa, e disse assim: o senhor acha que essa situação mundial tudo está indicando que a vinda de Jesus está próxima?
Meu querido, tem sido assim há 2000 anos. 2000 anos, cada geração diz assim, ele vai voltar porque não pode ficar pior. Aí a próxima geração diz, ele vai ter que voltar porque não pode estar pior. Então, desde o século I, já havia especulação a respeito da iminência da vinda do Senhor Jesus, porque as pessoas olhavam para o mundo e diziam, é o fim mesmo, é guerra, é miséria, é imoralidade. Estes sinais não foram dados para marcar a proximidade do fim. Eles foram dados para mostrar que nós não valemos nada, que somos impotentes, e para provar a veracidade das palavras de Jesus, para que nós, se ele acertou em tudo isso que ele está dizendo, ele também acertou quando ele disse a respeito da sua vinda. Ele não vai errar, ele vai voltar. E disso você pode ter segurança. Veja como ele não errou, como ele predisse isso há 2000 anos, acontecendo exatamente. Então, pode saber que ele vai voltar, e ele vem julgar o mundo, e ele vem estabelecer o seu reino para todos sempre. Augusto Nicodemos, repetidas vezes, tem falado sobre o fim. Viver tendo em vista o fim, viver na expectativa do fim, viver na iminência do fim, muda a maneira com que vivemos. Viver com a iminência, a expectativa do fim dos tempos, altera radicalmente a maneira como vivemos nessa terra. Tudo está apontando, meu irmão, para um período da consumação dos séculos. Tudo está apontando para o cumprimento final das profecias. E a igreja precisa estar atenta, alerta, e ela precisa esperar pela volta de Jesus. Precisa estar pronta, atenta com respeito à volta de Jesus. Jesus nos alertou contra a dormência, o sono, a indiferença, frieza, carnalidade com relação à sua volta. A igreja institucionalizada, visível, orgânica, ela seria numa grande parte dominada por um sono, inércia, apostasia, e sendo pega de surpresa quando o fim ocorresse, ou quando Jesus voltasse. E ele diz, vigiai, porque não sabeis a hora que há de voltar o vosso Senhor. Ficai em alerta. Há uma quantidade de textos que dizem para nós vivermos com a esperança da volta de Jesus. E para isso, eu vou usar o texto do apóstolo Paulo. Na sua primeira carta, no capítulo 7, surgiram várias dúvidas na igreja de Corinto com relação ao casamento, celibato, solteirismo e as viúvas. Ele está tratando disso no capítulo 7. As pessoas estão perguntando se deveriam casar ou ficar solteiros por causa da condição da época. E uma das formas que Paulo usa para responder é com a escatologia. E nessa resposta de Paulo sobre o casamento, onde ele apela para a escatologia, para mostrar para ele como eles devem ficar, nós aprenderemos como viver tendo em vista o fim. Se o fim está próximo, se somos a geração mais próxima do fim, se as profecias em todas as áreas estão se cumprindo, apontando para este fim, como deve viver aquele que tem em vista o fim? A primeira coisa que Paulo apresenta na sua resposta aos coríntios, a primeira coisa que ele ensina é que o fim está chegando. Verso 29, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Ao mencionar isso, Paulo tem em mente duas coisas. Primeiro, a brevidade da vida. Segundo, a volta iminente de Cristo. Primeiro vamos para a brevidade da vida. Na nova versão transformadora, o texto é assim, irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Paulo quer lembrar os coríntios que a nossa trajetória nesta existência é breve. Ele quer que os coríntios vivam com essa perspectiva, que a nossa vida, que a nossa trajetória nesta existência é fugaz, é breve, é passageira. Tiago diz que a nossa vida é como um vapor. Moisés diz que a nossa vida é como um conto ligeiro. O salmista diz que a nossa vida é como um capim. Paulo quer conscientizar, alertar, chocar seus leitores
dizendo sobre a brevidade da vida, a qualidade do que é breve, curto, passageiro, micro, fugaz, e quer que eles vivam com essa perspectiva. Irmãos, Deus quer nos alertar, não duraremos para sempre. A nossa vida passa como um conto ligeiro, como um vapor que se dissipa no ar. Ela é breve, é ligeira. Eu tenho visto isso na minha vida. Estou com as cartilagens dos 2 joelhos destruídas, peles e manchas nos braços, velhice, cansaço, dores. A minha vida está passando. Estou encontrando debilidades no meu corpo que eu não tinha, dificuldades que eu não tinha, e parece que foi ontem que eu tinha 15 anos. A vida está passando, a brevidade da vida. Primeiro que ela é curta. A outra coisa que Paulo tem em vista aqui, não é só que ela é breve. Ele quer adverti-los também da certeza da iminência da morte. Aquele que vive muito vai viver 80 anos, é curto isso. Mas quando ele diz que o tempo se abrevia, ele está dizendo, vocês não sabem a hora que podem morrer. A morte é súbita, pode ser a qualquer momento, pode acontecer a qualquer momento. Ela tanto é breve na sua duração máxima, quando ela pode ser interrompida a qualquer momento, porque a morte é iminente. O que quer dizer isso? Ela é inesperada, ela acontece a qualquer momento. Portanto, qual é a ideia de chocar os seus leitores com isso? Se a minha vida é extremamente curta, ínfima, pífia, pequena, micro, e se a morte pode chegar a qualquer momento, inclusive hoje, eu devo saber muito bem como usar esta curta vida. Eu devo saber como usar. Para que eu vivo? Para quê? Com quem? Como gastá-la? Davi disse, entre eu e a morte só existe um passo, ela é breve. Charles Studi diz assim, uma vida só, e logo passará, e somente o que for feito por Cristo, permanecerá. Qual a última vez que você viveu, tendo em vista a brevidade da sua vida? Eu estava me lembrando das nossas primeiras reuniões de jovens, eu estava me lembrando do Renan, do Jonas, do Natanael, eram garotos, mirrados, magros, com penugens no rosto. Outro dia o pastor Danilo saiu da igreja de bicicleta. O pastor Cunha outro dia, estudando no Objetivo. De repente parece que eu dormi e acordei, todos estavam 15, 20 anos mais velho. Como é breve. E outros tantos que estavam conosco, e a morte os levou repentinamente, fortuitamente. E Deus quer que nós façamos isso. Hollywood, revista Caras, contigo, as mídias, o mundo secular passa a ideia de imortalidade. Parece que Marilyn Monroe está viva e é bonita até hoje, e que Elvis continua cantando e rebolando até hoje. Passa a ideia de imortalidade, de beleza plena, imarcessível, e ninguém quer dizer da iminência da morte e da brevidade. Você logo não vai conseguir fazer os mesmos movimentos com os braços, não vai conseguir ler livros, não vai conseguir chegar à distância, subir algumas escadas, porque a vida vai passar. Ela é breve, breve. Nossos anos passam como um conto ligeiro. Nós voamos, nós passamos. A segunda coisa que Paulo quer passar aos seus leitores, quando ele diz isto, porém vos digo, que o tempo se abrevia, aponta para a volta iminente, repentina de Cristo. Paulo quer lembrá-los, o tempo se abrevia, ou seja, Corintos, o Senhor Jesus está voltando. Ele está querendo dizer a eles, a vinda de Cristo é certa. Nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Cristo vai voltar, o fim está próximo. E Paulo quer conscientizá-lo, inculcar na mente deles, devemos viver sempre na expectativa da volta do Senhor Jesus. 2 Pedro 3,13, mas nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós esperamos a volta, nós esperamos o fim, nós temos o fim na nossa mente. Todos os cristãos do antepassados viveram com a expectativa da vinda.
da volta do Salvador. Todas as gerações passadas esperavam este acontecimento apocalíptico, estrondoso, mundial, universal, o retorno glorioso do Senhor. E parece que a nossa geração se esqueceu disso. Irmãos, eu vos digo que o tempo se abrevia, a vossa vida é um vapor, a vossa vida é uma neblina, a vossa vida é um capim. Irmãos, Cristo está voltando. Essa existência, essa história, essa configuração não permanecerá para sempre, ela será consumida. Os crentes parecem que se esqueceram desses dois fatos, não vivem mais à luz desses fatos: a brevidade da vida, a morte iminente e a volta do Senhor Jesus. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e continue assistindo.